Olá, meus caros amigos e amigas. O Instagram me informa que estou ao vivo. Nós vamos fazer hoje mais uma live daquelas que eu gosto bastante. Sejam todos muito bem-vindos. Estou vendo que a Jaqueline já está aqui. Jaqueline, que foi a primeira no Café com Aprovado. Hoje a gente vai ouvir o Fabrício em mais uma edição do nosso Café com Aprovado, que é um bate-papo extremamente profícuo de troca de experiência entre recém-aprovados, pessoas que até poucos dias atrás eram concurseiros, a maioria deles estava estudando, enfim, embora já pudesse trabalhar ou ter outro cargo, mas agora são promotores de justiça, são colegas de MP de São Paulo. Boa noite aí para todos. Boa noite, Bruna, Fabi, Fâncio 93, Fabiana Kilander, Bruna, muito bem, vamos esperar o Fabrício se unir a gente, todos que estão chegando aí. E hoje a gente vai fazer, e o bate-papo vai ser muito instrutivo também, porque, aliás, deixa eu colocar aqui, já tem a solicitação aqui, deixa eu ver, é do Fabrício, será? Eu aceitei uma solicitação para participar, vou colocar enquanto isso o tema da live. Fixado aqui o tema. Muito bem. Boa noite, Raíssa, Pierre. Estou aguardando o Fabrício. Deixa eu mandar um recadinho para ele, ver se está tudo certo aí. Muito bem. Já mandei o recado. Daqui a pouco o Fabrício estará conosco. E o legal, vocês vão ver, é que aqui no Café com o Aprovado nós vamos conversar com vários candidatos, não é? E pessoas com diferentes contextos de vida. O Fabrício falou que solicitou aqui, deixou dar uma olhadinha. Já achei, já achei. Pronto. Pessoas com diferentes contextos de vida, não é? Aqueles que se dedicam ao estudo, meu colega de Ministério Público, René Duó Souza, prazer ter você aqui, meu amigo. A gente vai fazer bastante coisa junto ainda, se Deus quiser. O Fabrício está entrando, vamos ver, ajustando a câmera, precisa colocar, inverter a câmera. Aí, agora foi. Aí, agora foi. Tudo bem? Tudo bem, professor? Tudo certo? Boa Tudo noite. ótimo. Muito bem-vindo, Fabrício. Legal falar com você. Mais ainda nesse contexto de café com aprovado, né? Sim, professor, é uma sensação descritível, né? É uma honra poder fazer parte desse momento no seu canal, ter feito parte do seu cursinho, que foi, enfim, uma grande contribuição para a minha aprovação. Então, é um momento muito especial. Legal. Eu estava dizendo aqui que a gente vai ouvir, Fabrício, no Café com Aprovado, pessoas em diferentes realidades. Porque, veja, hoje mesmo de manhã eu recebi uma pergunta no Instagram. Professor, eu já estou chegando na casa dos 40, não sei se vale a pena estudar. Ontem tinha ouvido uma pergunta no Instagram. Será que o Ministério Público tem preconceito com quem já passou dos 40, etc? E isso não ocorre, não é? Eu vou falar, por exemplo, com o Marco Sanches, né, que vai participar aqui, ó. A Thaisa tá aí, que legal. Ó quanto colega aí te cumprimentando, ó. Todos recém-aprovados. A Thaisa, a Maria Aparecida, o Vitor, a Jaqueline, o Marco Sanches, com quem eu vou falar. Aliás, Marcos, se você me permite a indiscrição, né, você tem 45 anos, vai fazer 46, passou no concurso, né, então não há nenhum preconceito com relação à idade. A Thaisa, que é mãe, não é? E é legal também as pessoas ouvirem essa questão, né? Quem é mãe, quem trabalha, quem já tem, né? Enfim, a Maria Aparecida, que já foi oficial de promotoria, foi analista do MP e agora é promotora. Então tem muita coisa legal aí para a gente comentar. Fabrício, vamos lá, vamos começar da parte que eu acho que é assim, muito legal destacar. Eu filmei, eu vi, eu peguei esse Uhum. momento, você deve ter visto o vídeo que eu Sim, sim. postei, né?
Você Percebi sim, professor. estava com quem ali? Bom, antes de responder, professor, falando do Marcos Rogério, uma pessoa muito especial que eu conheci quando eu fui fazer o meu psicotécnico, que no psicotécnico reúnem pessoas de dias diferentes, né? Então, eu conheci ele, é uma pessoa extremamente capacitada, altamente qualificada e com certeza vou acompanhar a live dele para extrair algum conhecimento para aplicar na minha vida. Lá no dia, professor, eu estava com meus pais, minha namorada, que estava do lado direito, a minha irmã e meu cunhado. Ele também foi prestigiá-la. Ainda bem, né? Que Senão eu ia legal. cobrar dele E depois, né? o grito foi de quem? Foi do pai? Não, o professor foi meu. Eu fui Foi bastante. Eu você exagerei. mesmo? Eu até brinquei Legal. com o pessoal lá no coquetel, na associação. Falei assim: poxa, já vai ter uma anotação na minha ficha funcional, já, né? Conduta inadequada para o cargo, mas eu realmente eu me exacerbei lá, dei um grito, até falei da cadeira, mas Cara, pelo não amor consegui de me Deus, conter, né? espontaneidade, grito merecidíssimo, né? Aquele que estava entalado na garganta, né? Não, a sensação, assim, de ouvir o nome assim, é indescritível, porque, bom, ninguém acha que vai ser o primeiro. Então, de cara, quando falou primeiro, eu falei, bom, vou ficar esperando a minha vez aqui, né? Aí falou o nome da Isabela, que saiu hoje, inclusive, a entrevista dela no MP, que ela fez, contando a experiência dela, que eu vi, muito boa entrevista. Aí tudo bem, depois começou a ler o nome dos primeiros, falei, bom, uma hora vou esperar o meu aqui, né? Só que não tava saindo o meu nome. Eu falei, gente, será que não vai dar certo? Aí começou a subir um frio na barriga, assim, literalmente fica até com tontura, tudo. Eu falei, não é possível. Pelo amor de Deus. Aí quando saiu, aí eu só vi primeiras duas, Fabri, já comecei a gritar já. Tipo, eu só tinha eu com esse nome, né? Então nem esperei o torneio Boa, terminar, já dei um grito de já gritou. alegria lá, porque foi muito, nossa, indescritível a sensação. Que Maravilhoso. legal, Fabrício, que legal. E o que que passou na cabeça na hora que você ouviu o nome? Deu aquele alívio, né? Você extravasou no grito. E aí, o que que você pensou? Porra, chegou, caramba, né? Desculpem aqui o português sincero, né? Não, exatamente. A primeira sensação que eu tive foi de alívio, porque eu queria ver meu nome, de qualquer jeito, entendeu? Em algum momento eu queria ver meu nome. Quando eu vi meu nome, eu falei, não, ler meu nome, tô dentro, né? Graças a Deus, deu tudo certo. Mas logo na sequência, assim, coisa de milésimos segundos depois, eu pensei, não, eu tô feliz porque eu tô vendo que meus pais vão sair daqui felizes do prédio hoje, porque eles nunca tinham entrado no MP, a minha família não é de pessoas ligadas ao direito, só eu e minha irmã a gente fez direito. Então, é tudo muito novo pra gente, essa coisa de concurso. Então, quando leram meu nome, o doutor Nilo leu meu nome, eu falei, não, meus pais vão sair desse prédio, muito felizes, Legal, né? e minha irmã É, também, minha a gente fala namorada. assim, pô, eu dei o orgulho, esse orgulho para os meus pais, né, cara? Isso Exato, eu é fiquei feliz por impagável. causa disso. Depois começou a vir toda aquela questão de responsabilidade do cargo, desafios, mas de pensar que eu vou conseguir efetivamente colocar em prática aquilo que eu aprendi nesses anos de estudo. Então, mas primeiramente foi pensando nos meus pais estavam lá e, meu, eles vão sair daqui felizes. Primeira vez que ele entra no prédio do MP, acho que vai ser a vez que eles mais vão lembrar. Se for entrar mais vezes lá, vai ser a vez que eles mais vão lembrar, eu espero, né? Mas, Não tenho a menor dúvida, com certeza. Fabrício, fala para mim, quando que você se formou? Você se formou na PUC em São Paulo, não é isso? Fez direito na PUC? sim, eu fiz a gloriosa PUC de São Paulo. Eu me formei na PUC em 2019 Uhum, e colei grau em fevereiro de 2020, entendi, pouco antes da pandemia ali, né? entendi. Então, mas eu decidi estudar para o MP assim que eu comecei a ter aula de direito penal com o professor Alexandre Rocha Almeida de Você teve Moraes, que aula é com o Alexandre Rocha. O Alexandre Rocha é um colega de MP queridíssimo, meu amigo do meu concurso. Aliás, faço o registro aqui que o Daruji, Alexandre Daruji, nosso colega de MP, também está aqui acompanhando. Ó, você viu? Parabéns, Fabrício. eu Bem-vindo à vi, firma. conheço Você ele, vi viu? nas aulas do curso. É, nosso professor, é isso daí, o Daruji. Mas falando do Alexandre Rocha, o Alexandre Rocha é um dos promotores mais admiráveis, dos membros mais admiráveis no MP de São Paulo, né? Que legal. Que legal que você teve a oportunidade de ter aula de direito penal com ele, né? Porque eu acho que ele é professor não só da matéria, né? Enfim, ele tem ensinamentos de vida, né? Ele é uma pessoa muito especial. E você teve outros promotores também como professores na faculdade? Tive, professor. Eu tive aula com o Alexandre e eu até brincava com ele, né? Que depois, quando eu criei mais intimidade, foi meu orientador na iniciação científica, eu falava para ele que uma aula dele parecia um júri, né? Não era só uma aula, ele parecia que estava num júri, né? É isso aí. Mas foi demais ter aula com ele. Foi ele que me motivou, né? Na faculdade também, eu fui aluno do professor Demercian, né? Mas de salas, né? Eu nunca tive uma relação personalíssima como Sim. orientando, nem de pós. Então eu tive aula com ele.
Eu tive aula com a doutora, me esqueci o nome dela agora, uma procuradora de justiça aposentada que dá aula na pós da PUC, me fugiu o nome dela agora. Ela dá Aula do aula sobre que ela direito, ministra? ela dava aula sobre... Ela trabalhou até num Tribunal Penal Internacional, que não o de A doutora Haia, era Heloísa uma dó. Arruda. Isso, doutora Luiz Arruda, exatamente. Tive aula com ela, espetacular também, nossa, sensacional. Tô tentando lembrar se eu tive aula com outros. Ah, o próprio da Ponte, poxa, foi meu O orientador, né? Ponte, puxa vida. Sim, professor Grande da Ponte, Ponte, sim. candidato a Procurador-Geral de Justiça, né? Quem sabe não vai ser ele que vai abrir o concurso 96, né? Estamos Exato, esperando né, aí. professor? Temos candidatos muito preparados aí na disputa, não é? Vamos ver. Vamos ver quem vai figurar na lista tríplice e quem vai ser escolhido pelo governador, Sim, né? estou acompanhando um pouco assim de fora, óbvio, né? Nas postagens que têm sido feitas no Instagram, mas eu sei que ele é sempre muito bem cotado a ser PGJ, né? Então, estou na torcida por ele, por ter sido meu orientador e uma pessoa, enfim, excepcional também. Legal. E deixa eu te falar uma coisa, Fabrício. Você, então, se formou em 2019, colocou grau em 2020, não é? E fala para mim, você já começou lá em 2020 a estudar para o Ministério Público, estudava também para outras carreiras. Como é que você começou a sua trajetória nessa vida de concurseiro, que você abandonou na sexta-feira? Bom, professor, eu comecei a estudar. Na verdade, quando eu tomei a decisão, eu sabia que ia ser muito difícil passar, porque é um concurso altamente concorrido. Mas é importante deixar claro que quando eu estou me propondo a fazer a live, para poder que pelo menos uma pessoa se identifique com a minha história e falar, não, mas eu não quero fazer vários concursos, quero fazer só um. Então eu vou contar minha experiência e se eu conseguir alcançar pelo menos uma pessoa, eu já vou ficar feliz. Eu até falei para os examinadores depois no coquetel, falei assim, eles até se assustaram no primeiro momento, né? Meu sonho não é ser promotor de justiça, falei para eles. Aí eles olharam assim, como assim? Meu sonho é ser promotor de justiça do MP de São Paulo, especificamente. Aí eles, ah, tá, agora entendi. Ufa, né? Mas é porque. Então, poxa, tá doido, meu. Mas é porque eu me propus a ser promotor da MP de São Paulo, porque eu senti que, desde quando eu comecei a estagiar no primeiro semestre, voltando um pouquinho, professor, eu ia no MP fazer diligências administrativas, né? Porque eu estava no primeiro semestre. Então eu ia lá, via o inquérito civil, às vezes falava com analistas, até mesmo com promotores, e quando eu entrava no prédio da Riachuelo, eu me sentia bem, assim, uma paz de espírito, sem saber o que era o Ministério Público de Direito, sabe? E aí, conforme eu fui estudando, enfim, eu tomei a decisão de que realmente eu queria ser promotor de São Paulo. Quando eu tomei essa decisão, logo 6 meses seguintes eu já fechei um cursinho, já comecei a estudar na faculdade, só que aí eu vi que ia ficar um pouco inviável levar tudo junto, que eu fazia estágio, iniciação científica, os estudos da graduação regulares, então eu falei, não, eu não vou colocar toda essa pressão em cima de mim agora que eu não vou conseguir. Eu Lógico. quero aproveitar a faculdade, sabe? Eu Não, quero... sem dúvida. Até porque você tem que. Depois você vai ter os 3 anos, né? Os 3 anos de Exato. atividade jurídica que você obrigatoriamente vai ter que passar, né? Você comprovou os 3 anos com a advocacia, é isso? A Valéria até está perguntando aqui. Eu vi uma pergunta de uma pessoa perguntando aqui como é que eu tinha comprovado. Eu comprovei da seguinte forma. Foram 2 momentos a minha comprovação, né? O Dalton é testemunha que eu passei por um susto aí. O Dalton, servidor do setor de concurso da MP de São Paulo. Eu comprovei com a advocacia, que eu advoguei no escritório, e também advoguei autonomamente depois. E eu comprovei com a pós da PUC, da especialização de penal e processo penal. Perfeito. Então, eu levei a pós e 1 ano de prática, porque a pós vale Somou por os 1 ano, períodos. e Isso. apresentei. Acontece que até, bom informar o pessoal, que também está nessa situação parecida com a minha, que o MP não reconhece a prática jurídica como advogado e a pós-graduação em períodos concomitantes, períodos Isso. simultâneos. Tem vedação no Então, regulamento de sobreposição de períodos. então o que eu acabei decidindo? Isso foi, depois que eu apresentei a documentação definitiva, para a inscrição definitiva, o Dalton me retornou e me explicou que eu precisaria fazer essa retificação. E aí o que eu fiz? Aí eu retirei a pós e apresentei mais 1 ano de prática jurídica. Eu tinha ao todo 4 anos de prática Perfeito. para comprovar. Então, eu comprovei com prática de atos privativos de advogado mesmo. Eu comprovei com certidões emitidas pelo cartório onde eu atuei, especificando o ato de advogado que eu pratiquei. E nesse último momento, como eu precisava comprovar a prática com um pouco mais de celeridade, eu simplesmente juntei as peças processuais com a assinatura digital do lado direito, né? Eu advogava aqui em São Paulo, no Perfeito. E aí próprio site. serviu. Eles aceitaram. Aí eu até especifiquei na documentação especificando que a certidão, comprovando a prática, demora um pouco para ser emitida. Então, temporariamente, eu apresentar as peças. E se porventura Depois. fosse necessário apresentar a certidão, já estava sobre aviso, já
enviei os comprovantes de requerimento que eu tinha feito por e-mail para serventias, mas acabou que não precisou complementar, só a peça já foi suficiente. Então, comprovei com a prática de ato de advogado. A prática, né, Ótimo. jurídica. Agora vamos falar um pouquinho da sua trajetória como concurseiro. Quer dizer, então você estava super focado, MP de São Paulo. Eu vou falar, Fabrício, me identifico totalmente, tá? Porque eu fui exatamente, me formei na PUC, em São Paulo, né? Tive aula com alguns promotores, né, e procuradores da época. Tive aula com Nelson Neri Júnior, ele ainda estava na carreira. Tive aula com alguns colegas de MP, né, hoje colegas de MP, e também fui com esse propósito, cara, de prestar o concurso MP de São Paulo. Deu certo também, graças a Deus. Mas vamos lá. Você conta para todo mundo aqui, vamos revelar, até porque eu já dei, né, já falei disso divulgando a live. Quantos pontos você fez na fase preambular do MP de São Paulo? Bom, professor, vamos lá. Na fase preambular do MP, eu fiz 87 pontos. Tá. 87 pontos. 87 Acontece de que, 100. isso, 87 de 100. Acontece que uma questão de direito da infância e juventude foi anulada, e pelas regras do concurso, quando se anula uma questão, todo mundo ganha um ponto, né? Então acabou que eu fiquei com 88. Efetivamente eu acertei 87, mas considerando as regras por conta da anulação, eu fiquei com 88. Perfeito. E a nota de corte, quanto é que foi? Só para todo mundo lembrar. A nota de corte, se eu não me engano, foi 74, professor. Se eu não me Era engano. Se eu não me 3, engano. eu não lembro, foi 3 ou 4, né? Por aí. É, Acho que era eu lembro. 3, aí com a anulação foi para 74, alguma coisa Pode assim, ser, não pode foi ser. isso? Acho que foi, professor. Acho que foi. Mas o curioso foi que eu saí da prova achando que eu não fosse passar. Porque. Não, foi engraçado, porque eu cheguei no carro, meu pai ele foi me buscar na prova, e aí eu comecei a consultar algumas perguntas que eu estava em dúvida, e vi uma de eleitoral que eu tinha errado. Aí eu falei, putz, eu Já não vou deu passar. azar, né? Já bateu de cara com aquela que tinha errado. Aí meu pai, mas você viu todas? Eu falei, não, eu vi uma. Ah, então qual o problema? Aí eu falei assim, não, para passar você não pode errar nada. Não, esse nível de alienado que eu tava, sabe? Tinha que acertar tudo. Aí depois eu vi que eu tinha ido bem, né? Eu nem acreditei. Eu conferi o gabarito umas 6 vezes. Falei, não, eu tô contando errado, não é possível, gente. Mas é uma sensação. A aprovação na primeira fase, como foi a primeira aprovação na primeira fase, foi assim, foi surreal, sabe? Eu senti que eu realmente tava jogando pra. Tava jogando o jogo, assim, seriamente, É sabe? lógico. Eu tinha Competitivo, tá no condições. jogo. Tô É no isso jogo, aí. entendeu? Porque assim, muito embora eu não fosse, não faria, não queria outras carreiras, eu fazia 2 concursos. Eu fui orientado por pessoas da área para fazer um concurso pelo menos diferente para espairecer um pouco. Então eu fazia MP Minas e MP São Paulo. Fiz 2 vezes MP Minas e 2 MP São Paulo, né? Para poder espairecer, tirar um pouco o foco de eventual reprovação, falha, pensar, não, tudo bem, agora eu vou focar no MP de Minas, vamos espairecer. Então, e o MP de Minas na sequência. Então, eu fui para Minas com uma autoconfiança, sabe? Mas sempre pensando assim, vou para Minas para treinar para MP, já para a segunda fase. Eu estava sempre pensando em São Paulo, sempre. Mas foi uma sensação descritiva, assim, nossa, fiquei muito feliz. Primeira fase para mim foi especial, sabe? Legal. E aí até minha namorada falou, meu, como assim? Eu liguei para ela para conversar, né? Depois da prova, ela falou, meu, como você errou uma e tá achando que não passou? Eu falei, não dá, não deu, agora já era. Já vou ter que fazer inscrição para 96. Não quero mais ver isso aqui também. Aí, que depois das provas, o pessoal costuma até cursinhos, né? Divulgar, nota, Lógico. comentar. Você também faz isso. Fica aquela, Eu me mas desligo. às vezes fica aquela neura, né? Aquela coisa assim. Sim, eu me desligo. Eu falo, olha, o Faz que foi bem, já era para faz ser. bem, cara. Agora já Fez a foi. sua parte, tá bom. Depois você Isso. consulta. Eu É a tenho esse melhor perfil. coisa que faz. Terminou a prova, cara, sai, vai com a família, ou vai, encontra os amigos. Se gosta, toma uma cerveja, Faz um relaxa, né? filme, exato. Exatamente, cara, exatamente. Fabrício, eu tive a honra de ter você como aluno no curso de segunda fase, né? E também no curso oral. Você fez o Foco Total 95 segunda fase. Foi aluno nosso também no Foco Oral 95 e, enfim, não é? Ficamos honrados aí pela tua escolha e, enfim, graças a Deus, pudemos de alguma forma sermos meros coadjuvantes, digamos assim, nessa sua trajetória exitosa. Mas além de você ter feito uma boa nota, né, a melhor nota na fase preambular, a melhor pontuação,
você fez a segunda melhor nota na peça prática. Eu não sabia disso, né? Até porque quando eu anunciei no Instagram a melhor nota, a melhor pontuação na prova preambular, o próprio examinador, o Sim, doutor Demercian, falou: é a segunda melhor nota na peça prática. Que legal, porque olha, ter tido uma nota. O doutor Demercian e outros membros da banca também foram bem rigorosos na correção da segunda fase. Aliás, sim, historicamente, há muitos anos que não havia uma banca examinadora tão rigorosa como essa. Tanto que eram 76 vagas, poderiam, pelo regulamento, ter ido à fase oral 152 candidatos, mas só 50 foram, e ainda alguns por conta de recurso. Você mesmo, né, teve que recorrer. eu fui um Né? deles, A sim. gente conversou sobre isso, falei, recorra mesmo, cara, recorra porque aquela correção inicial não estava correta, não estava justa, pelo menos não fazia justiça à qualidade de muitos candidatos. E aí acabaram no final 50 candidatos. Então você está de parabéns ainda também por conta disso, né? Por ter tido Obrigado. essa performance aí, e particularmente na peça prática. Isso é realmente muito legal. Registro também aqui a Luciane Antunes. Luciane Antunes, Fabrício, não sei se você a conhece, talvez tenha visto a aula dela lá no Foco Total. A Luciane é nossa colega de MP e é uma grande estudiosa em neurociência do aprendizado. Aliás, é especialista, fez pós-graduação em neurociência do aprendizado e tem um curso sobre otimização do aprendizado, não é? Muito bom, que eu recomendo para todos os meus alunos. Não é uma honra também ter a professora e colega nossa, Luciane, aqui conosco, acompanhando. Fabrício, mas o que acho que muita gente quer saber é o seguinte: como você estudou para a fase preambular? Porque de fato você teve uma pontuação muito destacada. Alguma dica que você daria? Tem muita gente que vê a fase preambular como uma grande barreira, né? Então, fala para a gente, ó. A Bruna está perguntando aí qual a virada de chave para atingir o corte, não Uhum. é? Quanto tempo de estudo até a aprovação? Alan, ele estudou 4 anos, né, até ser aprovado no MP. Se formou em 2020 e agora, não é? Se formou em 2019, Cologrão em 2020, foi aprovado agora no começo de 2024. Mas fala para a gente aí alguma coisa que você possa compartilhar, porque realmente a fase preambular costuma ser uma pedra no sapato de muitos candidatos. Professor, tem uma frase que eu ouvi uma vez de uma professora do Damásio, de empresarial, Elizabeth Vido, que para MP é uma matéria que, enfim, a gente acaba tendo muito medo, acaba até deixando em segundo plano, mas é Empresarial, né? importante. Empresarial Ninguém é gosta de complicado, né? empresarial. Eu vou até tomar cuidado com o que eu falo, porque às vezes o Marco Antônio, que foi meu colega de MP de São Sim. Paulo, que foi examinador no 94, ele fica assistindo minha live e depois ele me dá bronca. Mas diga, Mas diga. empresarial é realmente difícil. Ela um dia falou assim numa aula: você, candidato, quer saber tudo ou quer passar? Aí eu falei Perfeito. assim: como assim? Como assim? Ela falou: você nunca vai saber tudo do edital. É absolutamente, humanamente impossível. Você tem que Exatamente. saber aquilo que precisa absorver para passar. E aí, a partir daquilo, eu comecei a ter um pouco mais de maturidade para entender algumas coisas, porque eu nunca tinha feito concurso desde que eu me formei. Eu tinha feito para escrevente na época da faculdade, mas, enfim, eu estava só por conhecer mesmo, não passei. Mas, enfim, aí ela falou aquilo, eu falei, nossa, gente, realmente, né? Eu fui ver o edital, eu falei, meu, se a pessoa tem que ser um especialista em tudo que está É aqui, não vai dar tempo de vida para estudar tudo impossível. isso. Fabrício, deixa eu fazer um parênteses aqui, porque você falou, é muito oportuno, citou a professora Beth, aliás, a quem eu mando um abraço aqui. Trabalhei com ela, né, muitos anos lá no curso da Damásio, saí do Damásio já há muito tempo, mas enfim, não é uma pessoa muito competente. Eu sempre falei também para os alunos, Fabrício, que preparação para concurso e estudo para concurso é um estudo pragmático, não é? Então, não adianta, querer estudar todo o edital. Isso não é inteligente. Tem aluno que às vezes me pergunta, 3 dias atrás me perguntaram, professor, o seu curso, o Foco Total 96, ele cobre todo o edital? Eu falei, lógico que não cobre, Exato, porque não nenhum vai seria cobrir. inteligente cobrir todo o edital. Pelo contrário, o que a gente faz? A gente filtra o edital e seleciona aquilo que realmente é importante. Não é? O estudo para concurso é pragmático, não é? É perfeito, essas palavras são perfeitas. Você tem que estudar o que cai. Dá para saber o que cai? Dá para acertar muito, ou para saber muito do que potencialmente pode cair. Por isso que a gente precisa de estatística. Você
Fabrício conhece muito bem as provas preambulares anteriores do MP de São Paulo, não é? Conheço, professor. Porque Conheço. vou revelar aqui para todos, se você me permitir, mas o Lógico. Fabrício foi integrou a equipe do Foco Total e ajudou a gente na atualização das 8 últimas provas preambulares do MP de São Paulo, que é um material valiosíssimo que a gente fez e grande parte também pelo trabalho e pelo empenho do Fabrício, não é? Que é um craque em fase preambular, o nosso material atualizado, em parte também pelas mãos do Fabrício. Então a gente tem as estatísticas, a gente conhece os examinadores, não é? A gente sabe as preferências, a gente faz a pesquisa, não é à toa, a gente examina com cuidado o edital. Eu sei, pessoal, como é feito o edital do MP de São Paulo. Eu fui 12 anos da equipe do Procurador-Geral de Justiça, da assessoria do PGJ. O edital é feito, não é óbvio, não é? Mas resumindo, é mais ou menos assim. Tem a lista de pontos do edital. Está na iminência de sair um novo concurso. O que faz o PGJ? Ele chama toda a equipe dele, que tem especialistas, né, promotores, especialistas em todas as áreas de atuação do MP, e fala, gente, dá uma olhada aqui, o que precisa ser atualizado, precisa ser incluído. E aí o que acontece? É natural que os assessores das diferentes áreas, habitação e urbanismo, saúde, educação, meio ambiente, tribunal do júri, juizado especial, da área civil, da área de falência, etc, etc, cada um queira dar um palpite. Quando você vai ver a quantidade de palpite, o edital fica gigantesco. Só que, gente, a real, tem coisa ali que só aquele assessor que conhece, que o examinador, quando for escolhido, nem ele mesmo, o examinador da matéria, nunca ouviu falar e não vai perguntar. E aquilo não vai cair. Não é? Então, pode ter absoluta certeza. Isso que o Fabrício falou, né? Gostei muito dessa premissa com a qual você abriu sua exposição. Peço perdão por ter te cortado, Imagina, mas professor. com Que isso? certeza, não é? Quer dizer, não adianta querer saber tudo. Tem que estudar o que cai. Fabrício, me empolguei aqui, mas, por favor, Imagina. manda bala. Bom, a partir dessa premissa da professora Elizabeth, eu comecei a... Eu tinha um grande medo da primeira fase, porque a primeira fase é que, digamos, é a mais cruel com o candidato, porque é binário, né? Você acertou ou você errou. E o MP de São Paulo ainda tem a estrutura de prova de não retirar ponto de quem erra. Tem alguns concursos que fazem isso, né? Então, tem essa vantagem, né? Se você errar, você não perde nada, só deixa de ganhar. Então, eu comecei a fazer o seguinte, eu vou focar no que cai. E como que eu fazia para saber o que ia cair ou não? Com maior predominância. Primeiro, o papel do cursinho é esse, né? O papel do cursinho é focar, justamente indicar o caminho que tem que ser percorrido no sentido de quais matérias você tem que dar importância. Ninguém nunca vai... Bom, pelo menos eu falo por mim. Eu nunca li a lei das SAs de cabo a rabo, sei todos os artigos. Não fiz isso. Para outras leis, óbvio que eu fiz, né? Nem deve e nem deveria fazer. Perfeito. Exemplo super pertinente. Lei da SA é enorme. Enorme, muito detalhe, Não dá quórum muito. específico para várias pautas É, de disciplina. Agora, a lei de falência já é outra conversa. Aí é uma lei que precisa ser realmente dormir com ela, praticamente. Mas, então, como saber que a lei de falência é importante, a lei de SA cairia menos, ou se caiu, que sabe o que cai? Em primeiro lugar, o cursinho com certeza vai apontar isso. lógico. E o foco total, nas fases que eu fiz do foco total e o foco oral, foram imprescindíveis nisso, porque nessas fases o tempo é muito curto de uma para outra. Apesar de que nesse concurso da segunda pro oral teve um tempo bastante extenso, mas o cursinho aponta isso, indica isso, o foco total fornece material específico para isso e ainda fornece material, disciplina, um tema complementar que você pode buscar por conta própria para se aprofundar se tiver esse tempo, essa disponibilidade. Então, em primeiro lugar, o cursinho vai ter que apontar quais matérias são, aí disso decorre a importância, a relevância de um cursinho adequado, profissional, com gente qualificada, e principalmente você, professor, que tem anos de experiência com o MP de São Paulo, então, assim, cursinho tem vários, né? Hoje é um mercado bastante grande, mas quando você quer uma coisa específica, por exemplo, queria ser promotor de São Paulo, do MP de São Paulo, não de São Paulo capital, né? Entenda, professor do MP de São Paulo, do Estado. Eu queria pessoas que tivessem, assim, know-how cirúrgico sobre isso para poder otimizar minhas chances, sabe? E isso eu encontrei com você desde o Damasco, inclusive. Aí o segundo ponto que é importante, ainda nessa seara da prova preambular. Muito, mas muito simulado, assim, exaustivamente. Porque Perfeito. os simulados de primeira fase, eles são os mais fáceis de serem feitos. Porque
você responde 10 perguntas em plataformas de concurso que tem pergunta, você já estudou pelas questões. Um simulado de segunda fase é muito mais, demanda muito mais da sua capacidade cognitiva, às vezes você está cansado, estudou o dia inteiro, está com pouco tempo. Então, o simulado de primeira fase é o melhor que tem, porque você faz ele rápido, o conhecimento ele vem rápido, você aprende rápido. Então é muito, mas muito simulado. E os simulados, importante enfatizar isso, eles também vão apontar para você o caminho que você tem que seguir. Então, em civil, por exemplo, poxa, civil para mim é uma matéria que é absolutamente infinita, né? Civil é a vida do dia a dia, então pode cair literalmente qualquer coisa. Imagina cair no contrato de seguro de vida num concurso MP? É possível, tudo é possível. Tudo é possível, mas nem tudo é provável. Então, a probabilidade de cair um tema desse numa preambular que tem 10 perguntas, um décimo da prova de civil vai ser sobre contrato de seguros, Não vai cair. Não vai cair. Se cair, vai ser uma pergunta assim bastante clara, Fora da que é curva, errado, fora da acerta. curva, e a maioria dos concurseiros de MP não vai saber. Não dá para contar com isso, né? Não dá, não tem como. Fabrício, eu vou pedir licença para te interromper mais uma vez, fazendo outro parênteses aqui. Fazer questões de simulados. De fato, isso é importante. Treino de lei seca e questões simulado é muito bom. O simulado cumpre dois propósitos, né? Acho que você abordaria justamente isso. Eu sempre digo, ele serve como fixação do aprendizado e aferição do aprendizado. Então, por isso que é importante. A gente faz uma estrutura, por exemplo, no Foco Total 96, Fabrício, a gente faz o seguinte: a gente disponibiliza todos os assuntos para estudar em todos os dias da semana. Já fazemos o cronograma de estudo com base nessa nossa expertise, que a gente sabe que realmente cai. Então, a gente falando ali, ó, estuda isso, porque é isso que vai cair no MP de São Paulo. A gente dá a apostila semanal, 200 páginas, com toda a matéria já sintetizada, resumida, tudo atualizado. E o que a gente disponibiliza? Um caderno anexo de lei seca, que a gente pega, por exemplo, você falou, lei da SA, não vou ler inteira e não tem que ler. O que a gente faz no caso da lei da SA, por exemplo, quando tem lá o estudo Sociedade Anônima? A gente pega os artigos importantes da lei da SA, coloca no caderno de lei seca e destaca, faz o destaque, coloca ali as frases, não é? E depois, caderno de questões. Toda semana a gente disponibiliza um conjunto de questões na forma de teste, nos modos da preambular do MP. E o que a gente faz? O aluno tem a oportunidade de estudou a matéria, terminou a semana, ele já tem ali as questões da matéria estudada. Aí vem a fixação do aprendizado e a aferição do aprendizado. Ele consegue detectar o ponto que ele precisa, de repente, não é? Reforçar o estudo, tal. Agradeço aqui as manifestações aqui dos colegas. A Van Ferraz, o material do Foco Total é maravilhoso, muito obrigado, a equipe se empenha bastante. Outra coisa que pergunto, professor, o material é atualizado? Constantemente atualizado. O nosso material é, aspas, vivo, né? Para usar uma expressão do meu amigo Pedro Lenza, que fala do livro dele como livro vivo. Eu falei, isso se aplica muito ao nosso material. Por quê? Porque tem atualização, a gente já atualiza o material da plataforma. Então, enquanto você for aluno, o teu material vai ser constantemente atualizado. Ó, Bruna, estou amando o curso, parabéns, obrigado. Cito um exemplo. Fabrício, hoje o CNMP, você já vai ter que trabalhar com isso. O CNMP alterou a resolução 181 de 2017, que trata da investigação penal. E o que essa e era aquela resolução que trouxe originalmente o ANPP para o nosso mundo, né? Antes do CPP, né? Antes mesmo do Código de Processo Penal. O que o CNMP fez? Ele regulamentou o procedimento de arquivamento de investigações penais, inclusive inquérito policial, e regulamentou também o procedimento do ANPP. Não foi nem publicado ainda, mas o que eu já disponibilizei no canal Foco Total? Uma síntese de todas as mudanças. Já mandei para a equipe o texto, essa síntese, e falei, galera, vamos atualizar para a gente dar, assim que tiver publicado no Diário Oficial, para o aluno já ter o material atualizado. Né? Enfim, perdão mais uma vez, Fabrício, pela empolgação, Imagina, mas professor. achei importante e pertinente comentar. Lógico. Mas de qualquer maneira, vamos lá. Você estava falando do treino, de simulados. Com que frequência você fazia simulados e como você enxerga que os simulados te ajudaram? É que
só para esclarecer, né? O simulado, quando eu me refiro a simulado, é o simulado inteiro, né? Fazer 100 questões de todas as matérias. O que eu fazia todo dia, com, assim, o máximo que eu podia, eram questões isoladas. Então, eu filtrava lá nessa plataforma, MP Magistratura, muito embora eu quisesse MP, para aumentar o leque de perguntas, eu colocava uma magistratura que tende a ser perguntas semelhantes. Menos em algumas matérias, mas enfim, dá para você perceber que não é o perfil da prova do MP conforme você vai fazendo com o tempo. Mas o que eu fazia? Eu estudava, vamos por 2 matérias por dia, penal e ECA. Inclusive, essa era uma estrutura inicial, penal e ECA. Chego no final do dia, o que eu fazia? Eu fazia perguntas de penal e ECA. Vou dar um exemplo, com horário. Vai, das 9 às 4, eu estudava penal. Das 4 às 7, eu fazia ECA. Ao final desse período, eu fazia perguntas de penal e ECA. 10, 20 perguntas nessa plataforma. Depois que eu tivesse encerrado meu estudo, eu pegava uma matéria aleatória, que não fosse uma dessas duas, por exemplo, civil ou difusos, e fazia mais 10 perguntas. Sem pretensão alguma de esgotar aquele tema, só fazia. Porque eu sempre mantinha o meu cérebro em um sistema de autoconhecimento com as matérias, um sistema de combinação de matérias, isso me ajudava a criar certas ligações. Então, eu sempre fazia questões ao final do dia de estudo, de temas que não eram referentes às disciplinas que eu tinha estudado. Logicamente, eu tive nos últimos 2 anos, eu me dediquei integralmente para o estudo de concurso, advoguei de forma autônoma, mas mesmo que a pessoa tenha menos tempo, até quando eu estava na época de estudar junto com pós-trabalho, eu fazia essas questões, assim, avulsas mesmo, né? Então, sempre Sim. combinando. E os simulados inteiro, eu tentava fazer uma vez por semana, às vezes 2 vezes por mês. E cuidado com quando a pessoa vai pegar simulados anteriores, tem muitas coisas que estão realmente desatualizadas, né? Aí o curso do Foco Exatamente, Total ajuda, porque tem a exatamente. resposta do que seria hoje, né? Então, Exato. Foi por essa nossa preocupação na atualização das perambulares. Você pega a preambular do 88, um concurso de 15 anos atrás, essas questões são válidas para a gente? São válidas como questões, mas a gente tem que colocar no gabarito a resposta, dizendo, olha, ao tempo da pergunta, a resposta foi né, o gabarito deu tal resposta. Hoje, porém, o correto seria tal. A gente fez todo esse trabalho, né, artesanal nas provas perambulares, porque para o pessoal receber, evidentemente, um material correto, um material adequado. Isso realmente é importante. E lei seca, Fabrício, como é que você estudava a lei seca? Como é que você lei fazia? Tinha seca, algum método professor. específico? Bom, eu até dei risada de lei seca, porque a lei seca, ela é o pilar da aprovação. Assim, minha experiência pessoal, outras pessoas podem dizer outras coisas, mas a minha experiência pessoal é assim, a lei seca é o pilar da aprovação, em todas as etapas, literalmente, todas elas. Primeira, segunda e oral. Porque a lei seca, ela é a base da atividade do promotor no dia a dia, da promotora. Então, infelizmente ou felizmente, a pessoa tem que ler muita lei seca. E isso é difícil, porque no começo tinha muito sono, é tédio, não é uma leitura... não é prazeroso ler lei Não é uma seca. leitura fluida, né? A lei Não, é tudo seca é diferente de você ler um truncado. texto, né? Mas Exatamente. é importante. E é importante condicionar o seu cérebro a gostar de lei seca. Só um parênteses aqui, eu já vi vídeos que, como a gente eu consumia coisa de concurso, então aparecia muitos vídeos para mim de cursinho, de dicas, né? Tem muitas dicas na internet de várias coisas. Eu até cheguei a ver um vídeo uma vez de uma pessoa que falou assim: fique viciado em estudar. Muito cuidado com essas coisas, assim, pessoalmente falando. Nenhum vício é bom, né? Então, assim, o que eu quero dizer que condicionar o seu cérebro é fazer com que o seu cérebro se habitue a ler aquilo, que seja parte da rotina, que pelo menos não tenha uma relação de inimizade com a lei seca, mas também não precisa ser vício. Isso aí, assim, não me interpretem mal quando eu digo criar esse condicionamento, porque, enfim, é perigoso essa questão de viciar, não é bem por aí o caminho, não. Então, criar esse condicionamento, ler muito a lei seca. Como eu fazia quando eu lia para ler lei seca? Primeiro, no começo, eu lia pelo computador mesmo. Depois, eu comecei a ver que eu sou uma pessoa que gosta do papel, do contato físico com livros até que eu leio. Então, eu comecei a comprava vademecums e ler. E grifar. Eu comecei a grifar com marca-texto, caneta. Eu até lembro que tem um vademecum que eu usava, que a lei de improbidade administrativa até tinha rasgado a folha, de tanto que eu tinha riscado. Então, aí eu parei e falei, não, acho que é melhor eu riscar menos. Enfim, é impressionante, conforme você vai estudando, você vai aprimorando os seus métodos, você vai
se adaptando às suas necessidades de estudo. Então, por exemplo, lendo Lei Seca para Oral, por exemplo, eu só fazia um risquinho, um traço. Eu já tinha lido aquele artigo mais de 50 vezes, dependendo da lei que eu estivesse lendo, né? Então, um traço, um ponto, não, isso aqui eu não tinha percebido, aqui está escrito sempre, nunca. Então, eu li a Lei Seca, grifando, e quando era uma coisa que me chamava muito a atenção, muito mesmo, o que eu fazia? Eu ia no computador, tirava um print do artigo e colocava em uma pasta, que era uma pasta que eu também estudava. Eu tinha duas formas de estudo, Lei Seca, caderno, e eu chamo de prints, que eram os prints que eu tirava dos informativos do STF e do STJ, jogava numa pasta, e eu ia estudando conforme a minha rotina. Então, eu tenho vários prints de ação penal, por exemplo. O que é ação penal pública subsidiária da pública, que está no material, inclusive, do Foco Total, que eu nunca tive fotos na minha vida. Fui lá, tirei um print, coloquei lá. Qual o prazo da ação penal em crime eleitoral? Tirava o print e colocava lá, 10 dias. Crime contra a economia popular, 2 dias. Porque aí você, conforme você for lendo o material, você vai fixando essas coisas que são importantes. Então, retomando para a Lei Seca. Eu li a Lei Seca, desculpa a minha simplicidade, professor, eu não sei o método que Não, eu usava. imagina, cara, Eu manda só bala. lia. Eu li a Lei Seca, literalmente. Eu ia lendo, lendo e relendo várias vezes. E conforme eu ia fazendo questões, eu ia fixando o conhecimento da Lei Seca, a ponto de você acabar recitando um artigo específico, por exemplo, sabe? Assim, recitando, digo, você acabava lembrando dele de forma integral, né? Mas eu não tinha um método muito, assim, técnico. Eu ia lendo, sabe? Eu lia 100 artigos, A verdade é a dependendo do tempo, seguinte, né? relia. É bom deixar claro para todo mundo: fórmula mágica não existe, né? Não, de forma alguma. O que existe é método, o que existe é entender como é o concurso, aquele pragmatismo, né, do qual a gente falava, saber que não adianta se propor a querer, não é, conhecer tudo. Veja, tem, se a gente começar a pesquisar, ainda mais nos dias de hoje, teses doutrinárias, denominações, nomenclaturas, tem tanta Nossa, coisa impossível. bizarra. E tem algumas teses que são teses ou conceitos, etc., trabalhos, artigos científicos, que são interessantes, que tratam de coisas legais, mas que para esse momento da vida do concurseiro serão inúteis. Deixa isso para depois, para pós-graduação, para depois que precisar Complicado. fazer uma peça mais elaborada na atividade cotidiana, como membro do MP, como juiz, que seja, como delegado de polícia, defensor, procurador, etc. Mas nesse momento, o pragmatismo é a chave do sucesso. Agora, lógico, Foco. tem que estudar. Com certeza. Fabrício, você é uma pessoa que tinha, felizmente, não é? Como eu tive também, me identifico muito também com a sua realidade, com a sua trajetória. A gente tinha a oportunidade de estudar, você teve, eu tive a oportunidade de só estudar, não é? Tive. Nessa fase de preparação para concurso, não é? Na minha época ainda não tinha os 3 anos de atividade jurídica, não se exigia, né? Então já emendei faculdade e preparação para concurso, cursinho também, lógico, isso também foi muito importante, o cursinho me abriu isso, não é? Como essa visão, né? Eu fui aluno do curso da Damásio nos bons tempos lá nos anos 1990. Mas enfim, o que eu ia dizer é o seguinte: só que passar no concurso, pessoal, porque você está vendo aqui o Fabrício e a minha experiência, nós tínhamos essa condição de estudar, não é só para quem se dedica a estudar como atividade principal. Eu quero frisar isso. Nós vamos ouvir aqui, eu vou trazer amanhã, na quinta-feira também, aqui no Café com Aprovado, pessoas que conciliaram trabalho e estudo, maternidade e estudo. Não é? Pessoas que Sim, já não, que não são novas como o Fabrício agora que passou no concurso, como eu era quando eu passei no concurso, mas que já têm uma trajetória. Não é? Pessoas que já estão na faixa dos 40 anos. A gente vai falar com o Marcos, a gente vai falar também com a Maria Aparecida, e vocês vão perceber que é possível, encaixando-se em diferentes realidades, tornar o sonho da aprovação realidade. Podem ter absolutamente certeza que é possível. Mas, por favor, Fabrício, então vamos lá. A gente falou sobre a importância, não é, do treino de simulados, treino de questões, a importância da lei seca. Achei muito legal esse testemunho que você deu também, de que, quer dizer, a lei seca ela te ajudou em todas as fases, ela foi uma ferramenta importante em todas as fases. Agora, tem uma coisa, Fabrício, que eu sei que você domina, senão não teria tirado a segunda melhor nota
na dissertação, aliás, na peça do MP de São Paulo, a gente não pode negligenciar também a escrita, não é? Enfim, o desenvolvimento textual. Isso também é importante. Você encaixava na sua rotina algum tipo de treino em que você respondia questões discursivas ou elaborava dissertações? Como é que você organizava isso? Quando eu comecei a estudar, só retomando um pouquinho, professor, isso que você falou de idade, quando eu comecei a ter maior contato físico com as pessoas desse concurso, contato físico porque hoje em dia é tudo virtual enfim, eu ficava recluso em casa, então não tinha muito... Até uma pessoa perguntou aqui como é que estava a vida social. Cada um tem uma experiência, mas a minha foi muitos nãos ao longo do caminho, sabe? Ah, vamos É almoçar? lógico. Não, não, Tem não. renúncias, né? São renúncias que nós temos que fazer. Sem radicalismo, lógico, né, Pelo Fabrício? amor de Deus, Mas há com algumas certeza. renúncias que nós temos que fazer. Almoço com a família, Páscoa, Natal, não vou ficar estudando, né? Gente, tem que ter um equilíbrio, né? O difícil é achar o Lógico. equilíbrio, mas, enfim. E eu encontrei pessoas sensacionais que tinham histórias de vida diferentes da minha. A maioria, pelo que eu percebi, no 95, trabalha e estuda, são pessoas altamente qualificadas e, enfim, cada um tem uma história, então é importante respeitar isso e, enfim, essa é a minha experiência, eu tento passar a minha vivência para ver se, pelo menos se uma pessoa se identificar comigo, já, enfim, já Lógico. vou Tá sentir certo, que tá eu perfeito, meu contribuí para essa amigo. pessoa. Mas, Perfeito. enfim, retomando para a questão da dissertação, sim, eu comecei fazendo resumos à mão, que eu era meio tradicional nesse aspecto, né? Na faculdade eu tinha um monte de caderno à mão, todo mundo com iPad, laptop, eu fazendo à mão lá. Aí eu percebi que isso não era muito vantajoso, porque você perde muito tempo. Sem dúvida, sem dúvida. Muito Perde muito. tempo. A Luciane, que acompanhou aqui a gente durante a live, colega de MP, que é especialista em neurociência do aprendizado, é uma coisa que ela bate na tecla, é o mito de fazer resumo, né? Porque há um mito de que a melhor forma de passar no concurso é você pegar um livro de doutrina e fazer o resumo, etc, etc. Isso pode até ser bom, mas não é prático, não é possível, não é factível, não é? Então, na verdade é a seguinte: se você tem um material, por isso que a gente fornece a apostila semanal no Foco Total, tudo resumido ali para otimizar o aprendizado. Agora, então você pega o material, otimiza o seu aprendizado, lógico, mas alguma coisa tem que treinar, não é? Você treinar, você escolher temas de dissertação para de repente desenvolver uma dissertação. Você chegou a fazer, digamos assim, preparar algum tipo de introdução padrão? Como é que você fez aí na tua estratégia de peça de dissertação para se preparar para o MP de São Paulo? Quando eu comecei a ver que eu estava performando no simulado da primeira fase, acertando mais ou menos 70 questões, 75, até mesmo 65, dependendo da nota de corte do respectivo simulado, eu comecei a pensar, bom, então é melhor eu me preparar para as outras etapas, porque o tempo é curto entre uma e outra, né? Então eu comecei a fazer o Exatamente. seguinte, eu até estava conversando com um amigo agora no WhatsApp, ele quer ser magistrado, fez escola comigo, e PUC também. É bom ter essa noção de timing para fazer as coisas, senão você acaba se perdendo. Então, a segunda fase é logo depois da primeira. O meu teve menos de um mês entre uma e outra. Uhum. Então, eu pensei o seguinte, como eu O estou MP indo... de São Paulo é sempre assim. Nossa, foi uma loucura da primeira para a segunda. Foi absurdamente, enfim, uma correria. Mas eu peguei provas anteriores do MP de São Paulo, focando no MP de São Paulo, né? Peguei provas anteriores, analisei o tom das perguntas, a profundidade das teorias, o quanto exigia-se do candidato, número de linhas, e aí eu comecei a desenvolver respostas mentalmente. Aí depois, já quando saiu o edital da primeira fase, a data da primeira fase, melhor dizendo, eu comecei a fazer perguntas escritas, responder essas perguntas, melhor dizendo. E eu fiz isso sozinho, eu fazia sozinho. E depois eu comparava, algumas não tinham espelho de correção, principalmente aquelas que não tinham As mais sorteadas, né? antigas, né? As mais antigas não têm É. espelho. Também, assim, na internet tem várias, se ela for bem usada, ela é um mecanismo que ajuda bastante. Então, tem vários tipos de plataformas que têm respostas, enfim. Sites gratuitos até que tem esse tipo de conteúdo, mas eu comecei a buscar as respostas das perguntas. E eu ficava meio chateado porque as respostas das perguntas, elas eram inacreditáveis, assim, surreais. Eu falei,
mas como é que alguém pensaria nisso em 4 horas de prova, É sabe? Como alguém conseguiria escrever impossível, né? isso? É Aí lógico, não pode eu fazer falei, gente, eu assim. não vou passar nunca nisso, eu não vou passar nunca nisso. Foi quando, aí já tinha sido aprovado a primeira fase, foi quando eu fiz o foco total para a segunda fase, que aí eu comecei a entender, sim, aos 45 do segundo tempo, já batendo ali já na cara do gol, já quase com a prova por fazer já, eu comecei a entender que para passar na segunda fase, não precisa ter uma resposta, uma dissertação, uma tese, não, você precisa ter uma resposta suficientemente adequada porque foi perguntado, para o É tempo que você tem lógico. disponível e para o conhecimento jurídico humanamente possível, sabe? Então eu falei, Evidente, é o pragmatismo. Você sabe que tem coisa. Eu brigo muito com o aluno de segunda fase, Fabrício, porque o cara, não, mas a gente tem que ter um espelho, porque lógico, a gente disponibiliza simulados, nós fazemos simulados inéditos, não é? A gente faz simulado de peças, todas as peças que caem de dissertação, etc, etc. E a gente tem que explicar para a pessoa, gente, não adianta querer fazer, como você bem colocou, né, um artigo científico. não dá, Primeiro, não é humanamente não é possível e não há nem tempo material para isso. não tem. Um dos maiores segredos da segunda fase do IP de São Paulo é você treinar para saber distribuir bem o tempo entre peça, dissertação e 5 questões. Outra coisa, galera, segunda fase, não, porque a dissertação tem que isso, tem que preencher até a última linha, etc, etc, Imagina. etc. Não existe isso, não tem essa necessidade. O que você tem é que procurar desenvolver todos os pontos que o examinador coloca, itens e subitens. Do contrário, esquece. E não pode dar na segunda fase menor importância às questões, porque as questões correspondem a 50% da prova. Não é? Sim, 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 Quem com certeza. responde bem às 5 questões pode fazer até uma dissertação e uma peça medíocre, entre aspas, que passa. Né? A nota dos aprovados para a segunda fase, por vezes, é uma nota de 5 para cima. Né? Tirou 5 para cima, está no jogo. Não é? Esse concurso, assim, quem tirou 5, foi só a nota de habilitação, né? Nem teve média, né? Não teve nota de corte, porque é só tirar 5, né? E só para Exatamente. ilustrar essa questão para o pessoal de tempo na segunda fase, que às vezes fala, não, mas eu escrevo rápido, eu tenho habilidade para escrever. Eu estava com tanta pressa nessa prova, nessa segunda fase, que eu fiz 2 segundas fases na vida, né? Essa e uma de Minas. Mas enfim, só falando que eu não tenho assim uma experiência muito grande com concurso. Estou contando a minha experiência no MP de São Paulo, que é o que eu queria mesmo. Quando eu fui fazer a prova do MP de São Paulo, segunda fase, primeiro eu estava muito nervoso, que era a minha primeira segunda fase. E segundo, que a hora que eu abri a prova, eu falei, nossa, não vai dar tempo, porque eram temas muito trabalhosos de se explicar. Então tinha uma hora da prova da peça de penal que eu estava com a legislação impressa, mas eu, para ganhar tempo, eu nem abri para conferir o número da resolução do Conselho Nacional do Ministério Público. Eu falei, eu acho que o ano é 2017. Eu coloquei lá, resolução 81/2017 do Conselho Nacional. Que se eu fosse abrir, eu ia perder, sei lá, 30 segundos. Isso para mim já faz diferença. 40 segundos, 50, não, só que eu já consigo escrever meio parágrafo. É esse nível de Pois preocupações que é, eu para o tava. pessoal entender um pouquinho como é que é a loucura de uma segunda fase, né, Vipena? Então eu coloquei, que é a resolução que você comentou agora há pouco, né, do PIC, e também do NPP. Eu coloquei 181/2017. Falei, bom, se eu errar o ano, o ordenador vai entender que eu quis me referir a essa resolução por causa do número 181, que eu tenho certeza que está certo. No final das contas, o ano também estava certo, mas o que eu quero dizer é o seguinte: é pouco tempo para muita coisa. Então, tem que ter frieza para saber selecionar, tem que ter conhecimento jurídico, claro, mas condensar esse conhecimento jurídico, ser assertivo. Então, às vezes, principalmente na dissertação, eu coloquei um dos itens, se não me engano, eram 5 itens para serem pontuados. Um dos itens eu respondi um parágrafo. Nossa, mas você tinha, sei lá, 300 linhas, eu respondi um parágrafo? Sim, porque primeiro, o tempo que eu tinha era aquele. O conhecimento jurídico podia ser maior, podia discorrer muito mais, mas não dá tempo, entendeu? Se eu quiser fazer a dissertação perfeita, eu vou zerar em outras coisas, então não dá tempo. Então tem que ter essa prática. A prática, eu tenho um calhamaço assim em casa de simulado e peça que eu fiz. Tinha dia que eu sentava lá no meu prédio, que eu fazia uma denúncia, uma contrarrazão, uma dissertação, numa tarde, assim. E a mão moía, mas tudo para treinar, entendeu? Treino. Treino é a chave para você pegar se familiarizar com a prova, sabe? De novo, eu vou repisar aqui. Eu não tenho um nome de técnica no sentido de, não, eu usava a técnica XPTO. Eu não sei nada disso. O que eu sei é que eu pegava a prova, respondia do meu jeito, de um jeito. Aí eu ia me adaptando.
adaptando, né? Se eu vi que eu demorava muito para responder, eu corria mais. Para ter uma noção, eu usava canetas diferentes para momentos da prova diferente. Então, aquela caneta Bic com a ponta mais grossa, eu usava quando eu tinha que escrever mais rápido. A Bic ponta fina, quando eu via que não ia dar tempo de ler. Gostei desse nível de de expertise. autoconhecimento. Então, eu fui estimulado com a Bic ponta fina. Eu falei, não, aqui eu tô com a letra melhor, mas tá demorando mais para escrever. A outra ia mais rápido, mas a letra ficava um pouco maior. Então, você tem que ter esse tipo de autoconhecimento. Isso me ajudou, principalmente em penal, né? Eu respondi penal. Uma das questões, lá em uma linha, eu consegui escrever 3 coisas, lá pontuei 3 itens. Com a caneta Bic ponta fina, no caso, né? Boa, Então, deu tem que ter sorte. esse tipo de autoconhecimento. Então, é muito simulado mesmo. Simulado pra caramba. E uma coisa que eu acho importante destacar, professor, não quero me alongar também, eu sei que tem Não, uma imagina. série de metodologia. Primeiro que não tem segredo para o sucesso, isso aí, acho que todo mundo que passa pode comprovar isso. E segundo é que faça os simulados com uma certa frieza. Vou dar um exemplo. Eu fazia um simulado de completo e acertava 10 de 15 de penal. Eu ficava ok. Bom, vamos ver o que eu errei e aprender. Eu acertava 2 de 15 de penal. Mesma coisa, vamos ver o que eu errei. Zerava a penal. As pessoas têm que ter o seguinte quando estão estudando. A prova que você vai fazer não é aquela, não é o simulado. A prova que você vai fazer é o dia da prova. Aquela você tem que acertar o máximo possível. O simulado é para você aprender, ver os seus erros, correr atrás do prejuízo, das coisas que você não tem familiaridade. Então, se for muito bem ou muito mal, leve aquilo como um diagnóstico. Não leve aquilo como uma fatalidade. Putz, gabaritei penal, tô sabendo tudo, vou passar para outra. Não recomendo fazer isso. Recomendo Você sempre tem estudar. toda a razão. Os erros são os nossos maiores professores. E o simulado é o momento de errar. Errar no simulado e acertar no dia da prova, né? A gente aprende muito com os erros, não é? Então, o Sim. que você falou aí também tem realmente muita pertinência, viu, Fabrício? Agora, vamos lá. Para encerrar aqui, né, o papo está interessantíssimo, já estamos aqui há 1 hora batendo papo, tá muito Nossa, legal uma hora. mesmo. Legal. E agora, diz para mim, você já, você já alterou a sua bio no Instagram e colocou Fabrício Fâncio, promotor de justiça na MP de São Paulo ou não? Professor, eu não sou muito. Eu não sou muito uma pessoa muito afeita a redes sociais, assim, eu não mexo muito. Eu até na época do concurso usava para estudar, depois eu desinstalei porque eu estava me distraindo, mas eu Não não acho fez que eu isso vou colocar essa ainda, né? atualização, não. Eu Daqui a pensei em pouco você colocar vai fazer. um perfil Deixa eu te contar uma coisa. profissional. Deixa eu te contar uma coisa logo que eu passei que eu fiz. Aliás, o pessoal está perguntando aqui. Pessoal, quer se preparar para o próximo MP de São Paulo? Foco Total 96. E digo mais uma coisa. Se você está acompanhando a live, ficou interessado em conhecer o Foco Total 96 e te criou uma condição especial, me manda uma mensagem direta no final da live que eu converso com você e te falo, e você vai conhecer o Foco Total 96. Mas, Fabrício, sabe o que eu fazia? Passei no concurso, tomei posse. Aí na minha época não tinha Netflix, essas coisas, os streamings da vida, tinha locadora, videolocadora. Você conheceu videolocadora Sim, quando você eu era ia. criança, né? Sim. Então, só Paguei que eu multa de não fazia? devolver no dia o DVD. Isso. Então, eu sempre ia numa determinada locadora. Aí, o que aconteceu? Eu passei no concurso, eu falei, eu vou abrir ficha em outra locadora, abrir cadastro em outra locadora. Sabe por quê? Porque ninguém perguntava: o que você faz? Qual é a sua profissão? E sabe aquela coisa de, não é, digamos assim, ingênuo e até imatura, mas que você quer falar para alguém que você faz? Então, minha alegria era com alguém para. Qual a sua profissão? Eu falava: promotor de justiça. Preencher a Era a minha fichinha lá, alegria. colocava até em caixa alta. Promotor, seta. Promotor de justiça. Então, muda o link da sua bio, escreve aí com orgulho, promotor de justiça do MP de São Paulo, que você fez por merecer, Fabrício. Muito obrigado pela sua gentileza, pelas dicas que você compartilhou. Tenho certeza que o pessoal curtiu muito esse Café com Aprovado, uma edição muito especial do Café com Aprovado. Obrigado, Fabrício. Eu que agradeço e se eu puder encerrar dizendo o seguinte para o pessoal que está acompanhando e quer fazer concurso para o MP de São Paulo. Tenham consciência de que o cursinho do professor Stefan, ele reúne tudo que eu falei aqui, ele não vai esgotar o edital, porque não é isso que tem que ser feito. Ele prepara, ele acalma o aluno, ele acalma a aluna, ele não só por conta da experiência, mas por conta da qualidade do material, da comunicação, da facilidade da plataforma, da qualidade das aulas. Então, é um cursinho que vale a pena fazer, é um cursinho que vai te destacar.
vai te preparar muito bem para o concurso, para todas as fases. Ele, inclusive, é dividido em etapas, né? Para cada momento do concurso, tem uma metodologia de preparação. Então, bota em fé no cursinho do Stefan, porque Obrigado, eu meu posso falar amigo. que eu acompanho o trabalho do Stefan desde que eu estava na graduação. O Alexandre, já no primeiro dia, livros para estudar. Anota aí, Stefan. Quem é Stefan? Vou anotar aqui. Eu fui na biblioteca lá da PUC, já peguei e falei, não, tá bom, já sei, já entendi quem é. Então, eu confio no trabalho do professor, tem uma equipe altamente qualificada e eu reitero, o cursinho do Stefan foi uma pedra de toque na minha aprovação. Me deu tranquilidade, paz de espírito, maturidade para entender cada uma das etapas e ele me apresentou pessoas especiais para fazer aquela dinâmica de grupo que é pro oral. Ele tem muita experiência com isso e eu conheci pessoas espetaculares nesse momento de preparação. São pessoas que, infelizmente, não passaram nesse, mas, assim, elas são, sinceramente, mais capacitadas do que eu. São pessoas com um gabarito altamente elevado. Alguns são servidores. Então, assim, ele vai escolher as pessoas certas para você e ele vai escolher o curso tem um perfil de se adaptar ao aluno. Então, o aluno vai ter portas abertas para se comunicar com todo mundo e, enfim, é uma trajetória de autoconhecimento e eu fico muito feliz que o Foco Total fez parte disso e agora eu fico triste que eu não posso mais agora ver as aulas, né? Não, Não vou mais estar atrasado fique, com o material. fique tranquilo. Quem sabe a gente não te chama para fazer parte aqui da equipe Foco Total, para você vir para o time de professores do Foco Total, Ô, professor, não é? ainda falta muita areia para esse caminhão. Tenho certeza que os alunos vão gostar muito. Fabrício, mais uma vez, muito obrigado. Um forte abraço a você. Obrigado a todos que acompanharam, muitas pessoas participando, é uma participação muito legal, muito ativa. Ficamos muito contentes, na esperança de que tenhamos, de alguma maneira, contribuído com a sua preparação, com essas dicas. Não percam também, meus amigos, amanhã teremos mais Café com Aprovado. Amanhã, quarta-feira, às 19 horas, falaremos com a colega de MP, Thaisa Freza. A gente vai falar um pouquinho também sobre conciliar estudo com maternidade, não é, com trabalho, enfim, não é, outros insights que também podem ajudar bastante vocês. Fabrício, um abração, valeu. Tchau, professor. Obrigado pela oportunidade. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, pessoal, abraço.